Bom, gente, começar esse vídeo de hoje, né, falando a respeito do mercado de trabalho. Seria um vídeo mais para atualização, né? Estou fazendo esse vídeo no ano de 2026, hoje, né, é 9 de abril de 2026, correto? Então, vou falar a respeito do quê? Do quê? Do mercado de trabalho em si, né, no geral, né, aqui no Brasil, né? Falar o quê? De como está o mercado de trabalho hoje. Como que está o mercado de trabalho hoje? Alguém sabe? Né? Fazer só um breve resumo, né? Não vou entrar muito em detalhes, nem nada do tipo, tá bom? Mas seria um apanhado geral para quem quer entender, né? E ver qual é a situação do mercado de trabalho hoje. Claro que é um assunto popular, né? Mas que serve como definição, serve como alerta, serve como para ver a minha perspectiva em relação ao mercado de trabalho, correto? Tá certo? Então vamos começar então. Saber como está, saber qual é o comportamento do mercado de trabalho. E outra coisa, saber como você precisa se comportar no mercado de trabalho, certo? O que você precisa saber para atuar no mercado de trabalho. Então, eu vou começar falando a respeito disso, né? De como você precisa para, né, engajar melhor no mercado de trabalho. Quem está precisando ter uma noção, ter uma visão a respeito do mercado de trabalho hoje, seria no ano de 2026, correto? Com tudo que está acontecendo entre guerras, entre, né, problemas políticos, né? Também vamos ter eleição, vamos ter aí Copa do Mundo, né? E tudo isso. Porém, eu fico a par um pouco disso tudo, foco apenas no trabalhar, tá? Nada de eleição, nada de política, porque já virou uma palhaçada completa tudo isso, né? Então, uma palhaçada bem completa tudo isso, né? Então, eu vou falar então, vou começar falando da atual situação do Brasil, que segue como, né, no nível Brasil federal, certo? Segue como um mercado muito limitado, burocrático, sistemático, dependente, extremamente dependente, tá? Mas também que consegue atender a grande parte da população. É limitado porque, se você, né, fugir das regras e dos sistemas que atuam dentro do mercado de trabalho, que faz andar o mercado, você não consegue nada. Você não consegue absolutamente nada. Se você fugir da regra, se você fugir desses sistemas que atuam dentro do mercado de trabalho, você não consegue nada, certo? E dos sistemas que não, que fazem andar o mercado, você não consegue absolutamente nada. Se você não atende ao perfil, você também não consegue, você não vai conseguir muita coisa. Se você fugir daquele perfil, você não vai conseguir muita coisa, tá certo? Tá começando a chover agora, esse barulhinho é de chuva, tá bom? Então, é isso. Já questões políticas já não fazem o menor sentido para o empregado, para o trabalhador, tá? Não é a visão nada de petismo, tá? Pelo amor de Deus, tá? A palavra trabalhador, tá? Tô falando da palavra trabalhador de trabalhar, tá? Não tem nada a ver com o petismo, tá? Você não consegue muita coisa. Já questões políticas não fazem menor sentido para o trabalhador e empresário e o quanto é desgastante, burocrático e absurdo os gastos para fazer qualquer produto iniciar uma cadeia de processos até chegar no consumidor final, né? É extremamente burocrático, é extremamente absurdo os gastos que tem, né, para gerar qualquer produto, para iniciar uma cadeia de processos, né,
desde a sua criação, fabricação, criação, até chegar ao produto, ao consumidor final, correto? É extremamente burocrático, é um absurdo quanto você gasta pela situação econômica em geral que vive o Brasil e o efeito que tem o mercado hoje, entendeu? O mercado de bens e consumos, tá? O mercado de bens e consumos no geral, tá? Pelo amor de Deus. Então, é extremamente burocrático, absurdo os gastos que fazem para gerar qualquer produto, tá? Isso porque o governo federal, partidos políticos e principalmente organizações não fazem e não criam regras e leis, né, onde possa beneficiar diretamente empregados e empresários, onde possa trazer o bem-estar, segurança em um ambiente favorável ao comércio, certo? Eles fazem pensando no governo, pensando em o próprio bolso, né? Cobrir gastos com salários e, e investir no próprio sistema caotizado do comércio em si, entendeu? Não para beneficiar diretamente o bolso de trabalhadores e empregados. Passa por inúmeros processos, né? Todo as leis e regras administrativas, né? Tanto para trabalhadores e empregados, que geram essa burocracia toda, que aí carrega todo esse processo e, no final das contas, o bem-estar, cadê? Onde eu coloquei aqui? O bem-estar, a segurança e o ambiente favorável ao comércio é muito pouco tudo isso, correto? Então, a primeira parte aqui é isso, tá? Vem aqui como eu sempre faço, uma boa conversa, explicando cada pedacinho, cada termo, fator, porquê disso tudo, tá bom? Porém, com tudo isso que o Brasil tem e está passando, né? O Brasil é ainda o segundo a terceiro mercado mundial, sendo um país de quarto a quinto, né, lugar mundial entre todos os outros países, né? Mesmo com toda essa carga tributária, mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo, né, a situação atual do Brasil sendo extremamente carregada e caótica, ele ainda é o segundo ou terceiro, para mim, né? Para mim, quem tem todo esse mercado a nível mundial? Poucos países têm. Muitos poucos países têm do tamanho do Brasil um mercado tão cheio de oportunidades para quem tem o dinheiro, certo? Para quem já nasceu e está lá em cima, né? Na hierarquia maior, correto? Então, é um mercado extremamente lucrativo, tá? Um mercado extremamente importante, porque, né, são muito mais de 190 milhões de brasileiros, tá entendendo? Poucos países no mundo têm 190 milhões de pessoas, tá? Para se beneficiar desse mercado, tá? Então ele abrange sim, ele consegue conquistar sim para mim, né, a posição ali de segundo a terceiro mercado mundial, né, mais importante, né? Então o que é o mercado brasileiro, então, né? Só para definir um pouco mais aqui. O Brasil, segundo ou terceiro mercado mundial, sendo um país de quarto a quinto, né, lugar, posição no nível mundial. Porém, ele é o que? Disputado. É um mercado brasileiro muito disputado, é rápido, é atual, né? É cheio de conceitos e regras e termos, né?
bem criterioso esse mercado, né? E onde ganha esse mercado, qual é o principal fator desse mercado? Para o consumidor, trabalhador e empresário. Quem detém esse grande destaque é o preço e não o produto. Esse é um grande fator muito importante. Ninguém fala muito nisso porque, né, tem medo, né? Mas quem detém o grande destaque neste mercado todo? Você paga mais pelo produto ou paga mais pelo preço? Né? Quem tem liberdade financeira paga pelo produto normal, correto? Porém, a grande parte da população, como não tem tanta liberdade assim financeiramente, paga pelo quê? Paga pelo preço, entendeu? Então você controla o povo pelo meio do preço. Isso que é a grande chave do governo. E isso já vem de décadas e décadas e décadas e décadas que não conseguem vencer o preço. Né? Eles não conseguem vencer o preço. Por quê? Eles não dão a liberdade financeira à população. É extremamente básico tudo isso. Tá? Que seria, colocam culpa na inflação. Né? Se levasse o termo inflação correto, né? A inflação é aumento de preço, correto? Né? E a deflação é quando o preço diminui ou cai, né? Para níveis bem poucos, né? Entendeu? Mas a grande questão e destaque do comércio brasileiro é o preço. Você controla, o governo controla a população pelo preço. Isso é sem dúvida uma questão que ninguém levanta, ninguém fala, todo mundo passa, né, o famoso pano, né, e tá tudo certo. E quem conseguir controlar, né, equilibrar tudo isso, consegue aí se sair bem nisso, correto? Então esse é um pouco, falei um pouco do o que é o mercado brasileiro, né? Bens e produtos, correto? Primeiro tema já foi, certo? O que é o mercado brasileiro, certo? Vou virar aqui as minhas anotações aqui. Agora eu vou falar o quê? Qual é o comportamento do mercado de trabalho hoje? Qual é o comportamento que você tem? Você tem o cenário que eu falei, o cenário do mercado de trabalho é esse, né? E o comportamento dele? Como você precisa se comportar e saber para estar no mercado de trabalho, né? É isso. O mercado de trabalho para o empregado, né? Para o empregado hoje está bem dividido, polarizado, flexibilizado, né? Com destaque para as novas culturas, comportamentos e a tal da diversidade, né? Hoje incluiu, vem se levantando esses termos, né? Polarizado, que abrange tanto culturas e a própria política, né? A flexibilização, né? É um mercado extremamente flexível, onde é uma coisa bem dinâmica, um termo abrange outro, que interliga o outro, que vai gerar sempre essa visão cultural, né? São novas culturas sendo introduzidas no mercado de trabalho, correto? A flexibilização é um mercado extremamente flexível e que também precisa ser flexível, né? Não é uma coisa só, uma coisa uma doutrina só, né? Com destaque para as novas culturas, comportamentos de tal e a tal diversidade, né?
As culturas dos nossos pais eram outras, os comportamentos dos nossos pais eram outras, né? E hoje, com a nova geração, vem se adotando novos comportamentos e novas diversidades, né? Aí, né? Aí cada um adota um lado, cada um adota um termo, né? É educado de uma forma, é educado de uma outra forma, tem essa liberdade, né? Então, não é possível, cada um segue o seu rumo, né? Estou falando de questões culturais e comportamentais aqui, tá? Até então. Esses comportamentos como a colaboração, transparência e autonomia, proatividade, né, com o outro, proporcionar um ambiente favorável, equilibrado e produtivo é a função de um empregado, tá? Então, o que o empregado precisa ter para ganhar um padrão? Vamos dizer assim, ganhar um padrão comportamental, tô falando, né? Comportamental. São comportamentos como colaboração, transparência, né? Autonomia, ter proatividade, né? Para o outro, né? E proporcionar um ambiente favorável, né? Equilibrado e produtivo, né? Sem isso, antes adotavam outras medidas, né? Já hoje, esses termos, né? Essas classificações, essas características estão ganhando maior destaque, né? Então, o empregado em si precisa ter essas características comportamentais para se adequar aos padrões, correto? Estou aí generalizando, tá? Claro que tem muitos outros padrões de comportamentos, correto? Os aspectos externos interferem bastante dentro das organizações, sendo identificado como efeitos da globalização. Porém, aí o que acontece? A tal da globalização, que veio por meio da internet, veio por meio da, do mercado global, correto? Como fortaleceu esse mercado global, essa transferência de valores ficou mais forte, ficou mais rápida. Então, os efeitos também são mais rápidos e mais fortes também, né? Então, as organizações precisam estar preparadas para os aspectos globais, correto? Por isso que as empresas precisam estar preparadas, né? Ou se adequar, né? Ou você precisa se preparar ou adequar a este mercado globalizado que é extremamente natural hoje, né? Pelo celular, pela internet, por revistas, jornais e todas as formas de mídia que ganharam muito mais força, né? Com tudo isso. Outro grande efeito é a necessidade de inovar de maneira rápida e contínua. Esse termo também, né, inovação, vem ganhando, ficando extremamente chato e vem ganhando também o quê? Né, relevância, porque você a cada 3 meses, a cada 2 meses, 6 meses, um ano, você precisa renovar constantemente a sua empresa, a sua linha de produtos para ficar sempre lá em cima, sempre lá em cima, sempre lá em cima. Ou lançar um produto novo, ou fazer um serviço novo, ou ganhar algum marketing diferente ali para fazer o quê? Gerar a inovação, ganha um destaque, né? Abre, né, uma porta e você consegue sair pelo termo da inovação. Então você ganha destaque, né? Gera maior venda, gera atenção, ganha mercado ou não, né? Com a inovação. Então, antes as empresas, bem antes, né? Eu falo da década aí de 80 e 90, né? Inovavam bem menos, né? Elas inovavam bem menos, porém eram produtos ou serviços mais completos, né? E
esse meio termo ficavam para 6 meses, 8 meses, 9 meses, né, um ano. Você dava aquela flechada, né, aquela estilingada assim de lançar o produto no começo do ano, lá para o final do ano você mudava alguma coisa, né? Então, hoje não. Hoje a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, você já está mudando tudo, mudando propaganda, mudando marketing, mudando o plano, mudando a ação, uh, gerando muito mais outros produtos, né, para o consumo. Por quê? Se abrangeu esse número de perfis, né? Não existe mais um padrão só de público, né? Não existe só um padrão só de clientes, né? Então, a geração aumentou, então você tem a capacidade de inovar maior, né? Com a tecnologia também se padronizou rápido, né? Você tem capacidade de gerar produto muito mais rápido do que antigamente, né? Então, existem muitos outros fatores que você consegue fazer o processo de inovação acontecer mais rápido, né? Então é isso. Porém, fica muito chato, né, para quem está trabalhando e trabalha, né? Porque fica, e agora? E agora? Processo de inovação, inovação, não tem mais nada, 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 entendeu? Antes não. Antes era mais fechado a coisa, entendeu? É isso. Exemplos ainda que afeta muitas, né, esse exemplo, né, da inovação afeta muitas empresas, né? As de pequenas e médias empresas afetam bastante a inovação, porque ainda não tem capacidade para inovação e você cria um produto e outro e aí você tem que batalhar naquele segmento, né, naquele um só segmento e apostar suas fichas naquele segmento, entendeu? É isso. Exemplo que ainda afeta muitas empresas, que é a mudança de ambiente. Outro efeito também é a mudança de ambiente. Aí está mais lá pro lado de 70, 80, né? A outra geração que eu falo, né? O que é essa mudança de ambiente tóxico, né? Antigamente não se identificavam tantas classificações, né? Não se identificavam tanto os padrões de comportamento que acontecia, não tinha as métricas, não tinha essa visibilidade toda que você tem hoje, né? Hoje você tem que descrever totalmente o da onde você trabalha, o ambiente, quando e como você vai fazer, né? Qual procedimento, regra, leis, termos, entendeu? Tempo, processo. Precisa identificar todo o que você dá para identificar. E antigamente não. Antigamente você tinha maior liberdade e você fazia praticamente quase do seu jeito, né? Então, era, esse termo chama ambiente tóxico, né? Porém, tinha muita pressão, não tinha ninguém vendo, entendeu? Então, era mais patrão, trabalhador, né? E criava-se um ambiente tóxico, sem leis, sem regras, sem muita noção do que era bom ou ruim para o funcionário, entendeu? Aí criou esse ambiente tóxico que prejudicava tanto a própria empresa como principalmente o funcionário, né? Então, essa transição de ambiente tóxico, né, para ambiente mais favorável, que é hoje, né, que seria um ambiente mais saudável por vias de regras que mudaram o próprio governo, né? O próprio governo foi lá, melhorou as vias de fatos saudáveis, né? Viu que trabalhar demais era muito, se esforçar demais, né? Trabalhar muitas horas por dia era muito, fazer determinado tipo de processo era prejudicial à saúde, ia depois prejudicar a empresa, tá certo? E
inúmeros outros fatores que envolvem a saúde do trabalhador e que muitas empresas tiveram que fazer essa mudança, né, para favorecer tanto a empresa, que ganhou no sentido de melhor classificação, né, e melhor desempenho, né, ela chegou na conclusão do que trabalhadores saudáveis são melhores para a empresa, porque o seu desempenho é contínuo, né, é contínuo e não tem muitas baixas do que antigamente, que era um ambiente tóxico com várias baixas, correto? Então era isso aí. Então era isso. Essa transição aqui no Brasil, né? Em termos aí de 90 a 2000, né? Ainda existem muitas empresas assim. Novamente, o mercado ainda está o quê? Limitado, dependente, né? Sem capacidade de progredir. O mercado ainda não tem essa capacidade, né? Então, vamos chegar lá ainda, tá? Aliados com os fatores econômicos aqui, ó. Principalmente aqui no Brasil, que, né, tudo isso nessa transição, que seria os fatores econômicos, né? E principalmente políticos, né? Que fica toda essa carga negativa de problemas e aí o mercado não consegue crescer de forma como é para crescer, entendeu? Ajuda a carregar ainda mais esses novos padrões e modelos de trabalho e suas aplicações no mercado. É por utilizar um modelo de trabalho muito antigo e por não investir o necessário, é por infinidade de outros fatores políticos negativos e principalmente a posição do Brasil mundialmente, que os novos modelos e padrões de mercado que ainda estão sendo aplicados aqui no Brasil. Como o mercado do Brasil é muito grande, correto? E lá fora também existe algo, né? São 5 ou 6 mercados também grandes. Mercado europeu, americano, canadense, e aí vai Austrália, Rússia, que são mercados mais maiores, né? Da Índia também. Porém, como os países mais emergentes, né? E outros que não estão nem tantos, né? Os países mais evoluídos conseguem aplicar melhor, né, ter essa liberdade para aplicar melhor as aplicações dos novos modelos e padrões de trabalho, correto? Que aí são as grandes empresas, né? Já que esses novos padrões e modelos de mercado que ainda estão sendo aplicados, né? Tem bastante novos modelos aplicados, inseridos dentro das grandes empresas. Não estou generalizando tudo, só estou aqui, né, fazendo um apanhado geral para vocês entenderem aí, né? Para ficar claro aí também, né? Então é isso. E quando se aplica esses novos padrões e modelos de mercado, não tem todo esse efeito aqui no Brasil e acaba prejudicando e muito a vida do empregado e do empresário brasileiro, correto? Você novamente exige demais do trabalhador e do empresário, porém, politicamente e economicamente é inviável, entendeu? É totalmente inviável tudo isso. E aqui está a primeira parte, certo? Do comportamento no mercado, de como está o mercado brasileiro, tá certo? Tá bom? Tá, de 0 a 10 o mercado brasileiro, eu dou 6 ou 7, correto? Se não fosse, né, as empresas investirem bastante, terem bastante paciência, né, com a política e com a situação econômica, né, estaria bem pior, né? Então, aí, para o trabalhador e para o empresário, precisa ser muito corajoso, destemido, né,
para alcançar algo, concretizar, né? Tanto uma empresa, tanto o próprio trabalho, e conseguir crescer dentro de uma empresa. Claro que o Brasil está a nível mundial, tem excelentes empresas aqui, né? Porém, é isso que eu falo, né? Você consegue lá fora coisas muito, crescer muito mais lá fora do que crescer muito mais aqui dentro, né? Se você for extremamente criterioso, você for estritamente focado, determinado, você consegue chegar onde quer, né? Porém, existe inúmeros outros fatores que você precisa encarar, passar por tudo isso para chegar até lá, né? É isso, tá certo? Primeiro vídeo do nosso tema, vou fazer outro agora para depois dar em sequência aí, valeu?